Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Simbora nessa jornada. Sou o César e vamos falar de finais. Xadrez é muito bom, mas aprender um pouco de finais aí é fantástico. Porque é aqui que mora a essência do xadrez. Vamos aprender sobre a propriedade das peças. E no final de agora, vamos falar de rei e torre versus rei. Temos, né, um final tecnicamente ganho para as brancas. Porém, você que está aprendendo, saberia me dizer como se dá um mate no Rei das Pretas? Isso daqui não precisa de cálculo, não precisa nem de um conhecimento estrondoso, mas simplesmente exige um pouco de técnica e de um conhecimento de finais. E basta saber que isso é executado em etapas, ou seja, a primeira conclusão que a gente tem é que nesta posição aqui, o branco ele precisa levar o rei das pretas para a borda do tabuleiro, ou seja, o rei tem que ficar restrito. E com isso, vamos chegar numa posição onde o rei vai ficar de frente ao rei, separado por uma fileira, e a torre vai entrar dando cheque e vai ser o mate. O que seria isso? Vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, primeiramente, eu tenho que restringir a atividade do rei das pretas o máximo possível. Eu uso a minha peça mais poderosa que eu tenho no momento, que é a torre, que vai conseguir fazer isso. Aqui eu criei um campo de restrição. Na sequência, o meu adversário ele vai tentar se manter o mais próximo do centro. E agora eu vou aproximar o meu rei. É a segunda etapa. Agora, quando o rei ameaça a torre em algum dos momentos, eu levo a torre lá para o outro lado do tabuleiro, mantendo aquele campo de restrição. E depois do lance das pretas, e aqui observe o seguinte: toda vez que um rei ficar em oposição ao outro, ou seja, na frente, separado por uma fileira, nós podemos descer e dar um cheque, tá? Então aqui é cheque, e o rei é obrigado a ir mais para a borda do tabuleiro. Feito isso, aproximamos o rei novamente. Depois disso, vamos seguir a manobra de aproximação do rei. E quando o rei pisa de frente ao outro, novamente, temos as três casas defendidas, descemos com a torre dando cheque. Pronto. Primeira etapa aqui concluída, o rei está na borda e a torre mantém a restrição sobre ele. Agora, o próximo passo é fazer com que um rei fique de frente ao outro na oposição e assim, na nossa vez, a gente desce dando cheque, vai ser mate. Então aqui, descemos com o rei e vamos ver qual o lance. Opa! Nesta jogada aqui, se o adversário facilitar e jogar o rei em oposição ao nosso rei, descemos imediatamente e damos mate, cheque mate. Mas vamos supor que ele dificulte um pouco aqui na posição e ele jogue um outro lance, né? Tipo isso, movimento ao lado. Aí a gente vai fazer alguns lances de espera, né? Por exemplo, se ele mover para cá, podemos. Aqui é um exemplo, se eu descer com a torre dando cheque, nunca faça isso, tá? Porque o rei, nesse exato momento, ele vai se recentralizar, vai sair da borda e teremos que iniciar novamente todo o trabalho. Geralmente é isso que acontece muito com quem começa a jogar xadrez e não tem conhecimento dessa técnica. Fica o rei sambando pelo centro do tabuleiro e a gente não consegue levar para a borda e assim o mate nunca acontece. E acaba empatando a partida, né? Então nunca faça isso. Tem a restrição sobre o rei, mantém a torre restringindo, move o teu rei para chegar na oposição. Então aqui pode mover o rei lá para o outro lado, esperando. E agora o rei das pretas vai fazer um movimento e agora a gente aproxima o rei para tentar fazer chegar naquela oposição. O rei preto vai mover novamente, movemos o nosso rei, o outro rei vai mover, aproximamos e agora o rei moveu para cá. A única casa disponível. E agora eu pergunto, eu faço o movimento do meu rei de frente com outro rei ou não? Então, muito cuidado nessa hora. A gente quer gerar oposição no rei do adversário, ou seja, quando for o movimento dele, é ele pisar na frente do nosso rei, não nós pisar na frente, porque se eu pisar agora na frente do rei dele, eu fiquei em oposição e é ele que tem que ficar a mim, porque agora ele vai decidir para onde ir, ele vai decidir para cá, e se eu descer agora dando cheque, ele vai conseguir fugir para cá. Por quê? Porque eu não fiz oposição a ele.
E o que significa oposição ao meu adversário? É na vez dele jogar, ele cair em oposição a mim, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um lance de espera, tá? E agora sim, vai restar 2 lances. Um deles é esse. Deu oposição a mim. Então agora eu estou defendendo as 3 casas à frente do rei. Isso é muito importante. Esse é o padrão. Tendo isso, eu desço dando mate. Vamos dar um exemplo que ele não se movesse para essa casa de oposição a mim, fosse para o canto do tabuleiro. Mas aqui agora eu vou pisar em G6 e ele só tem um lance válido. E esse lance que ele fizer, ele vai cair em oposição. E agora é a minha vez de mover. Eu desço dando cheque. As 3 casas à frente do rei dele estão defendidas. Então esse é o padrão e é mate. Então, pessoal, conseguimos realizar a manobra de vencer com um checkmate. Gravem bem. Então, primeiro passo, criar o máximo de restrição possível ao rei, levando-o até a borda do tabuleiro. Trabalhe em conjunto com o próprio rei, né? E depois sim chegar nesta posição onde um rei fique de frente ao outro rei, né? Então o rei atacante defende as 3 casas que estão à frente e com isso a gente desce com a torre dando cheque e vai ser um mate. Curta, compartilhe e vamos avançando aí no nosso aprendizado do xadrez. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.